Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Mirela, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros, leituras e qualquer coisa que esteja relacionado à literatura. Hoje eu quero falar sobre Helena, do Machado de Assis. Eu tinha esse livro aqui no meu Kindle já há algum tempo, nunca tinha tido interesse em ler, até porque Machado de Assis tem essa fama de ser um escritor difícil, né? Mas, antes do carnaval, eu estava procurando uma leitura um pouquinho mais leve, me deparei com Helena parado aqui no Kindle e resolvi encará-lo. E foi uma surpresa muito bacana. Antes de falar sobre a sinopse do livro, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do livro, porque isso faz toda a diferença na hora da gente ler, tá? Esse livro foi escrito em 1876, então a gente tinha aí o Brasil imperialista, governado por Dom Pedro II, e esse livro é um livro da fase romântica do Machado de Assis. Então a gente acaba não vendo muito daquele estilo irônico dele. Do Machado de Assis, eu já li Dom Casmurro, O Alienista e A Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu não conhecia este lado romântico dele. Confesso que foi diferente, foi uma visão diferente, foi uma leitura diferente. Eu entrei esperando outra coisa e fui pega de surpresa. Não vou falar que me surpreendi, porque não é um livro assim também diferentão, né? Mas eu me surpreendi porque eu estava esperando uma leitura mais irônica, mais ácida, igual Dom Casmurro e Memórias Póstumas. E eu não encontrei isso aqui. Helena começa narrando a morte do conselheiro Vale, né? Ele morreu e a gente está aqui fazendo a leitura do testamento dele. Ele era um homem rico, um homem respeitado da alta sociedade carioca. Então a gente está fazendo a leitura do testamento dele, né? A gente tem o doutor Camargo, que é um advogado, amigo da família, o filho dele, o Estácio, e a dona Úrsula, que é a irmã, né, do conselheiro que morreu. Eles moram ali na mesma casa, né? Estão fazendo a leitura do testamento, e no testamento o conselheiro revela que tem uma filha chamada Helena que vive no internato e solicita que busquem ela e tragam ela para viver na casa da família. Foi um choque, ninguém sabia, né? O filho recebe isso até bem perto da tia, a dona Úrsula, não aceita muito bem a situação, mas ele fala, não, nós vamos buscá-la, vamos aí atender esse último pedido do meu pai, esse último pedido que ele fez, vamos até lá buscar a menina no internato. Então, Helena sai do internato e vem morar nessa casa onde ela não conhece ninguém. A chegada dela muda um pouco as coisas, né? O Estácio recebe muito bem, está muito feliz de ter uma irmã, de ter uma nova pessoa na família, né? Porque agora ele estava sozinho com a tia. A tia não, a tia já fica um pouquinho mais reticente, ela tem, né, algumas desconfianças com relação a Helena. E a Helena, ela assim, ela é linda, ela é educada, ela é inteligente, toca piano, é, faz crochê, tricota, borda, enfim, ela parece vai conquistando, né? Ela parece perfeita. E ela vai conquistando as pessoas muito rápido por conta desse jeito dela. Inclusive, o Estácio fica admirado com as centenas de qualidades que ela tem, as virtudes e etc. A tia leva um tempo a mais, né? Há um momento aí em que a tia fica doente, a Úrsula adoece, e Helena assume os cuidados com essa tia e os cuidados com a casa. E é isso que faz com que a tia se dobre, né? A tia fale, não, realmente ela é digna aí do meu afeto, ela é digna do meu respeito, porque querendo ou não, ela como filha do conselheiro se torna a dona da casa, a mulher da casa, né? Então a tia ficou ali com um pouquinho de receio de perder o seu lugar. Mas após esse episódio, ela passa a aceitar melhor a sobrinha bastarda, digamos assim. O doutor Camargo, né, que ele é um advogado, ele é um amigo muito próximo da família e do Estácio, né, principalmente, ele tem uma filha, e essa filha está implícito que ela e o Estácio vão se casar em algum momento. Então, há aí
Nessa época era muito comum, né, os casamentos por conveniência, um contrato social, casamentos arranjados. E o Estácio com a Eugênia vai acontecer isso. Eles têm esse acordo. Eles não estão oficialmente noivos no início do livro, mas a narrativa deixa ali implícito de que haverá esse casamento, de que eles já estão prometidos um ao outro. Só que a chegada de Helena muda um pouquinho as coisas. A Helena se torna amiga da Eugênia, mas é narrado aqui que a Eugênia é uma mulher muito infantil, né? Muito fútil, muito mimada. Tudo ela quer do jeito dela, na hora que ela quer, da forma que ela quer. Ela faz as famosas birras, ela faz bastante, é narrado várias birras aqui do livro dela. O Dr. Camargo, ele observa bastante as coisas, então ele é um personagem que pontua algumas informações assim que às vezes vai passando despercebido. E a gente também tem aqui o padre Melchior. Ele é um padre que é amigo da família e confidente, né? E ele tem um papel aqui importantíssimo nessa história. Nos momentos, ele tem um papel muito relevante, assim, em momentos que são cruciais para a trama, tá? As coisas começam a se complicar emocionalmente em alguns momentos, e é o padre Melchior que vai lidar com essa situação, fazer o manejo dessa situação. Ao longo da história, você vai percebendo que alguma coisa está acontecendo. Parece que vai rolar um mistério. A Helena gosta muito de sair para cavalgar. Ela sempre dá a impressão de que está escondendo alguma coisa, tá? Ela você sempre que falam, sempre que o narrador fala o que ela estava fazendo, onde ela estava, etc., você começa a desconfiar de que ela está escondendo algo, mas fica aquilo. Será? Como eu já li outras obras do Machado, eu já fico. Será que o narrador é confiável também, né? A gente tem um histórico de narradores aí do Machado em que não dá para se confiar. Então a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Só que a gente fica. Tem conversa que ela evita ter com o irmão, com a tia, então você fica, tem alguma coisa por trás disso daí, né? Então o livro vai crescendo no meio dessa tensão emocional. É um livro tranquilo, tá? Então não é um livro, não é um suspense, mas você fica, não é um suspense policial, mas é um suspense moral. Você fica com aquela dúvida de que algo está acontecendo, você sabe que alguma verdade está sendo escondida. Você só não consegue entender o que é. Aí, em alguns momentos, algumas revelações começam a surgir e a história vai mudando completamente de rumo. Eu não conhecia nem a sinopse de Helena, então para mim foi tudo uma surpresa. Eu fui pega de surpresa completamente. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu sabia que falava da Helena, mas eu não sabia qual era a narrativa da história. Eu não sabia até onde a história ia chegar. Então eu fui pega de surpresa em algumas informações. Foi uma leitura muito fluida. Aqui, o Machado ainda está na sua fase romântica, depois que ele entra no realismo, né? Que é quando ele escreveu Dom Casmurro, Brás Cubas. Então, assim, a gente tem aquele conflito interno, amor cheio de impedimentos, sacrifício. Você vê essas narrativas, assim, do romantismo, essas características do romantismo dentro de Helena, tá? Mas você consegue perceber o estilo dele é o estilo dele, não tem jeito. Você consegue perceber, sabe quando as coisas não são ditas? É muito parecido com Dom Casmurro, por exemplo, né? Onde ele coloca, ele planta essa dúvida de uma maneira muito sutil. E aí você se questiona sobre o que está acontecendo. Isso é uma característica muito própria do Machado. Apesar de eu não ter lido muita coisa, não ser uma especialista em Machado de Assis, eu consegui perceber em Helena algumas questões, algumas características mesmo, que eu vi em Dom Casmurro, principalmente, né? Que foi uma leitura que eu refiz, uma releitura, né? Que eu fiz mais recentemente, do que Brás Cubas, mas eu consegui perceber
né, algumas características muito específicas do Machado ali, né? Você consegue perceber que ninguém é totalmente honesto nessa história, ninguém. E em Dom Casmurro você também fica com essa sensação. Então, você consegue perceber o estilo do Machado aqui, tá? Ana é uma personagem que parece muito segura de si. Quando ela vai dar conselhos, o irmão dela pede conselhos para ela, e etc. Mas ela tá sempre em alerta. A sensação que eu tive é que ela estava sempre em alerta. Ela fala sem dizer, né? Então, ela foge de assuntos, ela fala nas entrelinhas sobre algumas coisas. Depois que as situações, né, vão sendo reveladas, você fala, por isso que ela respondeu aquilo naquela hora, por isso que ela falou daquele jeito. E o Estácio, ele é chato. Eu achei ele um pouco chato. Mas ele não é um mocinho bobo, tá? Você vê que ele tá dividido ali entre o que ele sente e o que a sociedade espera. É, ele não quer, de fato, se casar com a Eugênia, mas ele sabe que é aquilo que se espera dele. O doutor Camargo quer colocar ele na carreira política, mas ele nem gosta disso, mas ele sabe que ele precisa fazer isso. Então, assim, é um livro curto, foi uma leitura rápida, foi uma leitura muito fluida. Eu acho que para quem quer começar a ler Machado de Assis, é uma excelente porta de entrada, tá? Eu acho que se você não leu nada ou tentou ler alguma coisa do Machado de Assis e não conseguiu, eu acho que Helena é uma ótima pedida, tá? Existem algumas reviravoltas. Eu não vou conseguir falar sobre esse livro sem falar de spoiler. Então, assim, agora eu vou falar a minha opinião e depois eu vou iniciar o spoiler. E aí, se você chegou até aqui e quiser ir embora sem ler o spoiler, eu agradeço por ter visto até aqui. E se você quiser ver o que acontece, saber o que acontece, você continua, tá? Então, assim, eu acho que é uma excelente porta de entrada. Eu fui surpreendida, porque eu não sabia da existência de um Machado de Assis romântico. Então, eu não estava esperando encontrar esse romantismo aqui, esse drama familiar aqui. Foi uma leitura ok, não foi uma leitura 5 estrelas, mas foi uma leitura que cumpriu o seu papel. Existem duas reviravoltas principais aqui, e uma delas eu peguei muito rapidamente. Se você já leu Helena, tá assistindo esse vídeo, já leu Helena, me diz aqui embaixo se você conseguiu pegar as reviravoltas, se você conseguiu identificar. Eu não sei se realmente estava muito claro ou se é por conta do meu repertório de leitura eu ter captado o que estava acontecendo, mas é um excelente livro, é uma excelente porta de entrada para Machado de Assis. Eu acho que para quem quer começar a ler Machado de Assis, mas tem medo, começar por Helena é uma excelente pedida. É um dramalhão, é uma novelinha mexicana, assim. Se você não sabe nada da história, você vai ser surpreendido por duas reviravoltas incríveis. A segunda, realmente, eu não estava esperando, então foi muito legal. E vai cumprir a sua função de te distrair e ler um Machado de Assis, né? Que é sempre muito, muito, muito bem-vindo. Confia em mim, tem uma reviravolta muito legal aqui no final. Você vai gostar. É um drama familiar, tem romance, tem drama, tem um suspensezinho. Vale muito a pena a leitura. Quem não conhece Helena ou quem ainda não leu Machado de Assis, essa é uma grande pedida. Agora eu vou começar os spoilers, então se você não quer saber o que acontece, pode sair do vídeo e volte depois de ler Helena para me dizer o que você achou. Bom, o que acontece? A Helena chega toda perfeita, uma mulher ideal, e o Estácio se encanta por ela realmente. Assim, no primeiro momento ele está eufórico, porque agora ele tem uma irmã, ele tem uma família, etc. Mas a gente começa a perceber que não é normal. Aquela paixão que ele sente por ela não é uma paixão fraterna entre irmãos, tá? Eu não sei se estava nítido, mas eu percebi muito rapidamente, mas assim, muito rapidamente. Eu não sei se é porque eu tenho um irmão que eu falei, não é assim. Mesmo lá em 1876, eu acho que não era assim.
Mas para mim começou a ficar muito nítido da parte dele esse amor. Ele realmente se apaixona pela irmã como homem e mulher. O que é justificável no sentido deles não cresceram juntos, eles não tinham esse vínculo fraternal, né? Eles não tinham esse vínculo de família. Então, chega uma mulher, né, bonita, cheia de virtudes, encantadora, é natural, né? Se você não tem esse vínculo emocional com a pessoa, esse vínculo fraternal, é aceitável que isso aconteça. E quem percebe essa paixão acontecendo é o padre Melchior, né? Principalmente o Estácio tem um irmão não, perdão. O Estácio tem um amigo que está na Europa e ele volta para o Rio de Janeiro. Eu me esqueci completamente o nome dele agora, mas esse amigo vem, se apaixona pela Helena e propõe casamento para Helena. A Helena, em vários momentos, fala que não, nananana, e acaba aceitando. E quando acaba aceitando, o Estácio fica assim, inconformado. Ele está até viajando com a família da noiva e ele retorna porque ele está assim. Não, isso não pode acontecer, você não vai casar com ele. E aí o padre chama ele e fala: Você se apaixonou pela tua irmã. Então, essa é uma das reviravoltas. E o padre também indica que ela está apaixonada por ele, tá? Mas eu confesso que eu percebi primeiro dele, dela eu só fui perceber ao final da história. E aí, ao longo do livro, um dos mistérios, um dos suspenses, né, digamos assim, que acontece, é que ela sempre sai para cavalgar, bem cedo de manhã, ela vai acompanhada de um escravo jovem, aparentemente ele é um escravo jovem, adolescente para criança. Ainda estamos no Brasil escravagista, tá? E nos campos ali próximo onde eles moram, aparentemente é tipo uma chácara, tem uma casa abandonada e ela sempre para nessa casa. E em um momento aí do livro, o Estácio, meio que tomado de ciúmes, vê ela saindo dessa casa, vai até lá e descobre um homem. E nesse momento ele supõe que esse cara é um amante dela, que ela está desonrada, enfim, virou um caos. Ela também percebe que descobriram o segredo dela, faz todo um drama e fica na chuva e não sei o que, não sei o que, e cai doente. Aí este escravo, né, jovem, chama o padre e fala: Padre, assim, é uma moça decente, aquele cara é irmão dela. Aí o padre corre lá e fala: Ó, é irmão dela. Vamos até lá falar com ele. Aí vai o padre, o Estácio, falar com o homem, e na verdade o homem é o pai dela. Ele conta toda a história, que ele foi casado com a mãe dela. Na verdade, eles fugiram da família para ficarem juntos. Ela engravidou. Ele viajou a trabalho para tentar ganhar dinheiro. E aí ela conheceu o pai do Estácio, que no começo do livro é narrado como um cara conquistador, mulherengo, tá? E apesar de casado com a mãe do Estácio, e ela larga o pai da Helena para ficar com esse cara. A Helena é bem jovem, para ficar com o pai do Estácio como amante. Então ele mantinha ela numa casa. Quando a mãe da Helena morreu, ele mandou ela para um internato, mas ele assumiu a Helena assim como pai. Mas ela sabia quem era o pai dela. O pai dela trocavam cartas até um certo momento, se viram em algum momento, até a mãe dela falar: Olha, ele pode dar tudo para ela que você não pode. Deixa ele cuidar dela, né? Então ele fez isso. O conselheiro Vale assumiu a responsabilidade pela Helena, pagou o internato para ela, mas ela e o pai dela trocavam cartas. E quando o pai do Estácio morreu, ele decidiu dar as caras novamente e ficar próximo dela. Então, quando ele soube que ela tinha ido para a casa dele, ela viu aquela casa, entrou em contato com ele e ele foi morar lá. E ela levava, né, comida para ele, as coisas para ele, enfim. Então, na realidade, Ed e Estácio não são irmãos, né? Ela era uma espécie de filha adotiva do pai dele. Só que aí entra ele, o rapaz na casa, o homem na casa, ser o pai, não, eu não previ, tá? Eu não contei com isso, nem ser irmão.
Eu realmente achei que fosse algum namorado dela. Só que aí ela já tinha ficado na chuva, não tinha comido, etc, etc, etc. Ela falece. Então o livro termina com o falecimento dela. O Estácio não fica com ela não fica com ninguém. O pai vai embora, né? Antes de saber do falecimento dela, o pai vai embora para que não atrapalhe a vida dela. E o Estácio está voltando para casa. Ele tá até assim, opa, beleza, ela não é minha irmã, né? Apesar de ser estranho o fato de ter uma estranha dentro de casa, mas o pai dele tratava ela como filha. Então, ele aceitou esse fato, mas eles não eram irmãos de sangue. Então, óbvio que talvez a sociedade não fosse aceitar muito bem se eles quisessem se casar. Eles teriam que contar que o pai traiu a mãe, que o pai tinha uma amante, mãe tinha uma amante, enfim, seria um pouco. Seria um escândalo, né? Mas ele já não tinha mais esse impedimento do laço sanguíneo. Porém, Helena falece. Então, assim, é uma história, é um drama, é uma história mexicana, né? Um drama, um novelão mexicano. Muito bem escrito, obviamente. Machado de Assis não tem erro. Para quem quer começar, é uma excelente porta de entrada. E tem todas essas reviravoltas, né? Eu peguei uma delas, foi fácil, logo no começo eu notei essa paixão aí do Estácio, mas o restante não. Então eu fui surpreendida, o que é sempre bacana, né? E foi muito legal conhecer esse lado mais romântico do Machado de Assis. Foi um livro que valeu a pena a leitura, não entrou nos meus favoritos, mas foi uma leitura muito, muito legal de se fazer, muito agradável de se fazer. Se você já leu, deixa aí o seu comentário, conta para mim como é que você se sentiu, o que você achou da história. Se você também conseguiu identificar algumas características do estilo do Machado de Assis, ou se é coisas da minha cabeça, deixe seu curtida, deixe seu like aí no vídeo, ajuda bastante a divulgar o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo que eu postar. Tchau!